Louvado e glorificado seja o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Estamos felizes mais uma vez, trazer as Escrituras, compartilhar com os irmãos as Escrituras sagradas, amados. Vamos orar nesse momento? Podem fechar seus olhos, mesmo assentados. Pai, no nome de Jesus eu te peço, Senhor, a tua revelação, a revelação da tua palavra. O ensino, Pai, para que possamos crescer neste momento, na graça e no conhecimento das Escrituras, Pai. Te peço, Senhor Deus, abençoa cada um, abre as mentes, os corações, aqueles que estão nos seus lares, em o nome de Jesus. Amém. Amados, estamos muito felizes mais uma vez de estar com os irmãos, para trazer uma reflexão das Escrituras Sagradas e em continuidade com a nossa série de mensagens, as 9 portas. E a porta de hoje, que nós vamos falar, é a porta do inferno. Dura essa palavra, mas eu não queria colocar um título com o inferno, eu preferi colocar ninguém pode parar a igreja, amém? Ninguém pode parar. Quero agradecer a Deus pela misericórdia dele, pelo nosso bispo que tem nos dado a oportunidade, ao corpo ministerial, aos pastores que aqui estão, aos diáconos, aos obreiros e a todos. Mas vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 19. Assim está escrito: indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. E Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro, respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. E aí, versículo 18 agora, né? Desculpe. 17, versículo 18. Peraí que me perdi aqui, desculpe. 16, 18. Desculpe. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu lhes darei a chave do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém, glória a Deus. Amados, esse texto ele nos faz refletir um pouco sobre o que seria a porta do inferno. Nós vamos chegar lá. Porém, antes de chegar ali vamos dizer assim, no auge da nossa mensagem, que é falar sobre as portas do inferno, nós gostaríamos de tecer algumas informações, algumas introduções ao tudo que aconteceu aqui. A primeira coisa que Jesus aqui apresenta é pergunta. Ele faz 2 perguntas aos discípulos que ali estão aprendendo com ele, que estão ali sendo orientados, estão sendo preparados para fazer uma grande obra que Jesus havia sido enviado a fazer. Olha as perguntas que Jesus fez. Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Amados, muitas pessoas têm impressões de Jesus que são errôneas. Algumas até são verdadeiras, no sentido de informação. Jesus é um personagem histórico importante, podemos dizer assim, porque ele existiu realmente, não é uma lenda. Porém, Jesus é o Filho de Deus. Jesus realizou milagres. Jesus é o próprio Deus encarnado. Amados irmãos, muitas pessoas dizem que Jesus é um ser histórico, um mestre, um homem importante que viveu ali naquela região, ali da Judéia. Amados irmãos, Jesus é muito mais do que o que as pessoas pensam. E ele perguntou: vocês, discípulos, estão andando por aí, estão vendo as pessoas comentando? O que elas estão comentando sobre mim? Aí eles respondem, uns dizem que é João Batista, quer dizer, esse aqui já era meio espiritualista. Esse aqui já achava que existia reencarnação. Ele aqui já achava que João Batista, que havia sido morto por Herodes, havia encarnado em Jesus, e todos aqueles milagres que Jesus estava realizando, não era ele, era João Batista. As pessoas às vezes têm respostas erradas para as perguntas.
E eles falam, Jesus é um ser histórico, Jesus é uma imagem, como disse aí um ator da Globo, né? Que Jesus, ele foi um exemplo na vida, ele não pode ser exemplo na morte. Amados irmãos, nós temos que ter certeza de quem é Jesus. Por isso que Jesus fez a segunda pergunta aos discípulos. Porque ele falou, olha, o povo aí anda dizendo que eu sou João Batista. O povo anda aí dizendo, como vocês disseram, que eu seria Elias, ou que eu seria Jeremias, ou que eu seria um dos profetas. Mas eu quero saber agora com vocês, meus discípulos, quem vocês acham que eu sou? Nesta noite, Jesus está perguntando a cada um de nós, quem você acha que Ele é? O que você acha que Ele significa? O que você acha que Jesus representa? Jesus, Ele mesmo, olhou para os discípulos e ficou aguardando a resposta. E talvez um discípulo virou para o outro, isso aí é uma pegadinha. Isso aqui, vou responder, não vou responder não, vou deixar aquele que se mete tudo, quer fazer tudo, aquele que quis andar em cima do mar, eu vou deixar para aquele ali, porque eu não vou pagar mico aqui no meio de Jesus. Desculpa minha... Fazendo de conta que disseram isso, eu não posso dizer isso de forma real, mas o que eu posso dizer é que nenhum dos discípulos falou, amados irmãos, existia um ousado ali naquele momento, alguém que falou, não, eu vou dizer o que é Jesus, eu vou dizer quem é Jesus, e Jesus perguntou, e aí, eu quero saber de vocês, quem vocês dizem que eu sou? Lá fora eles dizem que eu sou um profeta, lá fora eles dizem que eu sou a reencarnação de João Batista, mas eu quero saber de vocês, quem vocês dizem que eu sou? Ele perguntou isso, versículo 15. E aí a Bíblia diz, Simão Pedro, respondendo então Simão Pedro, aquele que respondia tudo, aquele que se, entre aspas, metia em tudo. Amados irmãos, Deus quer chamar ousados, pessoas que ousam, pessoas que não têm medo de falar, não têm medo de abrir a boca e falar, não têm medo de dizer, deixa eu ir aí andar sobre o mar com o Senhor, eu posso ter defeitos, eu posso ter problemas que todo ser humano tem, mas eu vou aí ter contigo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, não, eu vou defender o Senhor, mesmo que erroneamente, eu vou pegar a espada, eu vou cortar a cabeça desse servo. Ele era um homem ousado, errava muito. Irmãos, quem tenta muito, erra muito. Mas ele tenta, querendo acertar. Pode ser acontecer isso. Pedro fez isso muitas vezes. E nesse momento, Pedro respondeu a Jesus e disse, Senhor, é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o ungido, tu és o Messias, tu és Yeshua HaMashiach. Ele disse isso. E olha que interessante, amados irmãos, Deus dá revelações aos ousados, aquele que fica calado, aquele que não quer participar, aquele que não, eu vou deixar para aquele irmão ali, eu não vou fazer isso não, eu não vou chegar na frente não, já tem muita gente lá, né, eu vou ficar aqui no meu canto, ou eu não vou orar não, porque eu vou deixar para a equipe do pastor Carlos, que ora tudo nos sábados, terceiro sábado, não é isso, pastor? Vem aqui orar ao Senhor, vem buscar o Senhor, eu vou deixar para o pessoal da intercessão. Amados irmãos, Deus está chamando Deus está chamando você, Deus está chamando os ousados que não têm medo de errar, que abram a boca e recebam a revelação. Veja o que está escrito aqui. Então Jesus afirmou, bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas. Você é feliz. Você foi muito feliz na sua declaração. Você é bem-aventurado porque você ousou, porque você abriu a boca, porque você não teve medo de errar. Amados irmãos, eu sempre na escola sentava na frente. Às vezes eu me dava mal porque eu respondia as coisas erradas, né? Mas eu gostava de sentar na frente, porque eu queria prestar atenção mais, eu queria olhar mais o que o professor falava, eu queria sentar ali para ser o primeiro a receber a informação na cabeça de uma criança. Ali sentando na frente recebe informação rápida, não sei o que é isso, mas a verdade é que quando você deseja ser um homem ousado, ser uma mulher ousada, você quer chegar primeiro, você quer fazer as coisas primeiro, porque você quer servir ao Senhor. E ele disse, Jesus disse para ele, porque não foi a carne e sangue que te revelaram, isto não foi a sua capacidade humana, você é um pescador, você não tem estudo, você não tem faculdade, você não tem teologia, você não é formado na escola de profetas, você não foi consagrado a nenhum tipo de ritual judaico, mas você recebeu a revelação. O problema é que nós não recebemos às vezes revelações e nós queremos fazer as coisas pelos nossos próprios braços.
Nós queremos fazer as coisas, amados, pelos nossos próprios braços. Achamos que nós podemos, com o nosso conhecimento. Eu li a Bíblia tantas vezes. Porque eu fiz o seminário A, o seminário B. Amados irmãos, se você não receber a revelação que vem do Espírito Santo de Deus, você não vai ser usado. Só vai ser usado aquele que é ousado em receber essas revelações. A revelação estava aqui, irmãos. Bem-aventurado, porque não foi a carne e o sangue, mas foi meu Pai que está nos céus. Amados, nesta noite eu tenho um pedido a Deus, que Deus traga revelações a cada um. Amados, não precisa necessariamente ter uma visão, aquela coisa sobrenatural que a gente via muito hoje, e infelizmente isso está bem escasso na igreja, mas eu tenho pedido a Deus essa semana, Senhor, que haja revelações da Tua palavra, que os Teus servos sejam usados no trabalho, que os Teus servos sejam usados na universidade, que os Teus servos recebam revelação, que não apenas falam frases de efeito, frases como às vezes a gente fala frases gospel, mas que sejam frases que impactam o ambiente onde a gente está. Pedro, ele falou uma frase que foi revelação de Deus. Precisamos de revelação. Não foi a carne, não foi sua humanidade. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 a 12, está escrito assim: Deus, porém, revelou isso a nós, por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Receba a revelação. Receba essa revelação que Deus dá a você. Não ache que é coisa da sua mente, porque se você ora, pede a Deus revelação, Ele vai lhe dar. Ele vai revelar, Ele vai dizer o que você vai fazer. E é um dom que eu não vejo quase ninguém pedir, que é o discernimento de espíritos. É discernir aquele momento, discernir o que vai fazer, falar na hora certa, falar o certo, porque quando você é usado por Deus, ungido por Deus, você vai falar aquela palavra rema, aquela palavra que traz vida e traz vida em abundância. Amados irmãos, precisamos da revelação para sermos servos usados pelo Eterno. E aí ele dá outra declaração, Jesus, em continuidade, o que ele diz. Ele diz aqui no versículo 18. Ele diz: também eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diga amém nesse momento. As portas do inferno, irmão. Jesus é a pedra. Se você for buscar lá no original, vai estar escrito assim: Pedro, eu te digo que tu és Petros, e sob esta pedra eu edificarei a minha igreja. O problema é que algumas religiões cristãs têm um outro entendimento desse texto. Eles acreditam que Pedro, a igreja, teria sido alicerçada, teria sido construída em Pedro, como sendo Pedro o primeiro pastor da igreja, o primeiro líder da igreja. Por causa desse versículo, esse versículo traz para muitos teólogos uma confusão, porque eles acreditam que a igreja foi firmada, foi criada e entregue a Pedro como se fosse uma pessoa mais importante dos discípulos, e não é isso. Jesus aqui está dizendo, e aí a gente indo na língua original, você vê que Jesus diz, tu és Petros. O que é Petros? Petros é cascalho. Petros é um pedaço de pedra. É um pedaço menor, de uma pedra menor, que veio de uma pedra maior. Aleluia. E ele diz, tu és um cascalho. Tu és um pedaço de pedrinha. Mas sobre esta pedra, aí já é outra palavra. Percebam que se fosse Pedro, ele iria dizer, Pedro, tu és Petros, e sobre este Petros edificarei a minha igreja.
E tanto é que Petros é masculino e Petra é feminino. Jesus é a pedra, Jesus é a rocha que foi edificada. Amados irmãos, olha, se você for procurar, tem mais de 20 versículos que falam que Jesus é a rocha. Eu posso trazer para você Isaías 28, versículo 16, que diz que o Senhor Deus assentei em Sião uma pedra que já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê não será, o quê? Não se apresse. Efésios 2, versículo 20. Somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas e de Jesus Cristo, que é a principal pedra da esquina. Petra, 1 Pedro 2,6, pelo que também as escrituras se contêm, eis que põe em Sião uma pedra principal de esquina eleita e preciosa, e quem crer nela não será confundido. Romanos 9,33, como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. 1 Coríntios 3, versículo 11, porque ninguém pode pôr outro fundamento. Ninguém pode pôr, Pedro não é o fundamento da igreja, amados. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. O qual é? Jesus Cristo. E aí você tem Isaías, você tem Salmos, você tem, amados, são tantos textos. Jesus é a pedra principal, é a pedra de onde saiu Petros, é a pedra que gerou aquela pedrinha que vai ser usada em breve. Mas Jesus estava dizendo assim: Pedro, eu estou te preparando para ser um pastor, eu estou te preparando para ser um missionário, mas você não se esqueça, Pedro, olha para mim, porque eu sou a pedra, eu sou a pedra principal. Não ache que vai ser na sua mão que você vai fazer o que você vai fazer. Não acho que vai ser porque você é o cara. Não acho que vai ser porque você é o cara que era o pescador e chegou aqui e era ousado. Não, você vai fazer as coisas porque eu sou a pedra. A gente tem que entender quem é Jesus, irmãos. A gente tem que esclarecer quem é Jesus, quem os homens dizem que Jesus é. Nós temos que proclamar que Jesus Cristo é o motivo de nós estarmos aqui. Não é por causa de Pedro, não é por causa de um discípulo, não é por causa de mãe de Jesus, não é por causa de nenhum outro. Em nenhum outro há salvação. Somente através de Jesus, amados. E aí ele continua dizendo, acompanhe comigo. Ele diz assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Amados irmãos, agora ele está falando conosco. Primeiro ele falou com Pedro e seus discípulos, e agora ele está falando com toda a igreja. Está dizendo que a porta do inferno, isto é, o Hades, a morte, irmãos, tudo que é maligno, tudo que é de ruim no mundo, isso não pode deter o poder de Deus que ele deu à igreja. Não pode, irmãos, então não adianta comunismo, não adianta, olha, irmãos, olha, Nero tacou fogo em Roma no ano 60 e ficava cantando, diz a historiadores que ele ficava tocando a harpa, né? E cantando, e Roma pegando fogo, amados, e ele botou a culpa nos cristãos. Diocleciano matava cristãos, irmãos, vocês não têm ideia do que a maldade que era Diocleciano, ou o que ele fazia. Existiam imperadores, irmãos, que crucificavam cristãos, colocavam cruzes na esquerda, cruzes na direita, colocavam os cristãos nas cruzes e incendiavam e diziam que era para iluminar o caminho dos romanos. Esta era a igreja que não voltava atrás. As portas do inferno, o Império Romano não pode destruir a igreja, amados irmãos. Não conseguiu destruir, tentou destruir a igreja. Outras instituições tentaram destruir a igreja, amados irmãos. O comunismo tentou destruir a igreja. Homens morreram a favor do evangelho, porque eles diziam que eram cristãos. E hoje em dia na China, cristãos são expulsos, são entregues por outras pessoas. Por quê? Porque são cristãos na China. Amados irmãos, pode vir qualquer luta, pode vir qualquer provação, mas eu quero dizer a vocês que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja.
A igreja sou eu, a igreja é você. Não é a igreja de Nova Vida ou a igreja Assembleia de Deus, mas é cada um de nós. Nós representamos a igreja neste mundo e nada vai nos deter. Amados irmãos, recentemente jovens, o Ministério Público de lá de Pernambuco tentou, irmãos, parar jovens que estavam fazendo culto. Em momentos, em horas vagas, em tempos que tinham livres, na hora do recreio, eles faziam cultos, louvavam o Senhor. Então eles tentam parar a igreja. E hoje eu li a notícia que uma deputada estadual lá de Pernambuco, né? Pernambuco, eu falei, na Pernambuco, ela estava pedindo fazer um projeto-lei para que possa haver, nos momentos livres, de forma livremente, a pregação do Evangelho num espaço que não atrapalhe. Amados irmãos, não adianta, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não adianta tentar matar, não adianta tentar enforcar, não adianta tentar ameaçar. A igreja só cresce na China, irmãos. A igreja só cresce na China. E aí tem aquela história de lá da China que num país de cortina de ferro tinha um grupo de cristãos, de crentes numa pequena igrejinha e chegou ali o policial, a autoridade daquele local ali, daquela cidadezinha ali, prendeu o pastor da igreja, porque ele estava pregando muito, estava falando muito de Deus. E aí foram os guardas, levaram esse pastor e levaram ele preso. E aí na semana seguinte tinha uma pessoa, amados irmãos, no púlpito pregando. Ele falou assim: meu Deus do céu, meu Deus do céu, né? O comunista falando meu Deus do céu, mas vamos lá, tira aquele homem lá que ele está pregando. Na semana seguinte já tinha outro no púlpito, era uma mulher, e daqui a pouco, na outra semana, quando foi ver, meus amados irmãos, dentro do presídio estava tendo culto, porque estava todo mundo preso. E aí o delegado mandou chamar esse homem e falou assim: escuta aqui, meu irmão, eu queria saber, ele era carioca, né? Escuta aqui, meu irmão, eu queria saber, quantos pastores tem nessa igreja? Ele falou: pastor, só tem um. Mas toda vez que eu mando uma pessoa lá, pastor, mas só tem um. Mas pregadores são todos, porque nada pode deter a igreja. Onde você estiver vai ser igreja. Está preso, pede perdão a Deus, se arrepende, se acerta e abre logo uma igreja dentro do presídio. Abre a igreja dentro do presídio. Eu oro para tanto político se converter e abrir igreja em presídio. Oro tanto, irmãos. Se converte ele, Senhor, para que ele possa pregar no presídio. Se entrega e prega no presídio. Tantas pessoas mais se convertem. Meus amados irmãos, meu primo, criado na igreja, neto de pastor, que eu fazia a pecinha eu vi uma fotinha antiga, deu com 6 anos de idade com meu primo, na peça de Natal, sendo um anjinho. Meu tio era pastor da igreja, e ele era um menino bom, um menino que aprendia tudo. Falou, quando fez 16 anos, eu vou ser traficante. Eu cismou de ser amigo dos traficantes, virou traficante, foi preso. Amados irmãos, Deus buscou ele lá dentro do presídio, transformou a vida dele, ele começou culto lá dentro do presídio, hoje é um pastor de uma igreja abençoada, irmãos. Porque onde você estiver, se arrependa, se conserte também, não seja esperto, não. Eu vou abrir uma igreja para ganhar dinheiro, para me locupletar desse tipo de espiritualidade falsa. Amados irmãos, Deus vê tudo. Deus, Ele tem para cada um de nós uma obra. E Jesus olhou para Pedro e falou para ele: você tem uma missão. Igreja, você tem uma missão. Até porque porta não anda. O inferno não anda, o inferno ele está parado. A porta do inferno ela está ali para que você chegue nela e, se for necessário, arranque as vidas que estão ali dentro. Tem pessoas que vivem no inferno, irmão, e que é uma obra que Deus tem na sua vida, tirá-la do inferno. As portas do inferno, eu vi um texto que dizia mais ou menos isso, que as portas do inferno também significam o lugar onde as pessoas estão. As pessoas estão no inferno e elas não sabem, vivem o inferno e elas não sabem, e é uma obra da igreja retirá-las do inferno, irmãos. Ela não vai prevalecer. Sabe, irmãos, o versículo 10, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 a 15, diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, ao qual é Jesus Cristo. E se alguém o edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. A obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Qual é a obra sua que você tem? É palha? É madeira?
É ouro? É metal? O que vai acontecer quando Jesus colocar na prova cada um de nós? Será que ele vai revelar ali um servo dedicado que quer ser usado por ele? Ou aquele famoso crente fogo de palha? Pega fogo à toa e some? É o crente fogo de palha, é o que está dizendo. O fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Qual é a obra que eu e você temos feito? Como nós temos sido igreja onde nós estamos? Como temos sido igreja no ambiente que vivemos? Amados irmãos, esse texto todo que nós lemos demonstra que Jesus Cristo é o dono da igreja, mas ele coloca a função dela de ser uma igreja vitoriosa onde ela estiver. E essa vitória aqui não é vitória de ter bens, essa vitória aqui não é uma vitória de prosperar. É claro que Deus quer que nós prosperemos. Essa vitória aqui não é uma vitória que Ele diz que nós sejamos curados. Essa vitória aqui é contra as portas do inferno, irmãos. Olha o que diz aqui o texto, versículo 19. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Amados, o que você ligar na terra será ligado no céu. E o que você desligar na terra será desligado no céu. Quando você abrir a sua boca e dizer para a pessoa, você seja curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, diabo, eu te repreendo. Vai ter que acontecer, porque Deus quer dar autoridade, mas Ele só dá autoridade àqueles que recebem a revelação. Às vezes nós queremos falar, às vezes nós queremos fazer, às vezes nós queremos utilizar aquilo que a gente acha que vai ser solução para aquele problema, mas Jesus, Ele quer te dar o acesso. As chaves do reino foi dada a cada um de nós, amados. Foi dada para que nós possamos trazer almas, abrir a porta, não a porta do inferno, tá? Mas abrir a porta da salvação, a porta estreita que o nosso irmão Rafa pregou aqui. E tem um detalhe que eu até, quando ele pregava, eu lembrava do meu tio, que esse tio, avô desse menino que eu contei a história, ele falava, a porta é tão estreita, que para você passar, tem que ser de lado. Amados irmãos, a porta estreita, e Deus está dando a cada um de nós a chave para trazer essas pessoas para o reino de Deus. Receba essa chave em nome de Jesus. Levante a sua mão. Eu não tenho essa chave aqui para te dar, mas Jesus, Ele vai te dar uma chave, e você vai abrir as portas, e você vai alcançar, avançar, e você vai trazer essas pessoas do inferno. Olha aqui, meus amados. O que você ligar na terra será ligado nos céus. O que você desligar na terra será desligado no céu. Deus vai dar uma autoridade para você. E você não vai se reconhecer. Mas não é para se reconhecer mesmo não. Porque não é você. Porque é o Espírito Santo de Deus. Amados, eu não sei o que aconteceu. Às vezes eu fico pensando, desculpa lembrar disso aqui, porque às vezes eu sempre falo, mas não dá para entender uma pregação. Cego de Jericó, levanta e anda. Vocês já viram uma pregação assim? Está tudo errado, o cego não levanta e anda. Quem levantou e andou foi o coxo. Errou tudo, mas Deus naquele momento estava dando uma revelação. Mesmo que saiu assim, era um garoto de 13 anos, que não entendia muito de teologia, não sabia preparar uma pregação, mas ele tinha o coração na bênção do Senhor, tinha o coração em ganhar almas para Jesus. Naquele dia, 4 pessoas aceitaram Jesus. Não dá para entender, irmãos. Porque não era o Alexandre que estava pregando. Não era o garoto de 14 anos que estava ali tentando pregar na escola. Irmãos, era o Espírito Santo. Quando você fala assim, não sou eu, é verdade, não é você. Não dá para entender. Um virou pastor, missionário, abriu igreja na Argentina. Só a história dele já era o suficiente para me deixar feliz. O outro, a família toda se converteu. O outro virou presbítero. Amados irmãos, não importa o que você acha que você é. O importante é você saber quem Jesus é. Jesus Cristo encorajou o apóstolo Pedro e seus discípulos, garantindo que a porta do inferno não prevaleceria para a igreja. Só que Ele está do seu lado para te ajudar, irmãos. Quando você entender isso, quando nós entendermos isso, quando nós cremos disso de forma plena, de forma completa, irmãos, nada vai nos deter. E nós vamos ocupar essas cadeiras que aqui não estão ocupadas, com vidas que precisam.
Vidas que precisam, vão chegar aqui, irmãos. E você vai ter que botar a mão na cabeça. E você vai ter que repreender. Olha, vai ter tanta coisa, tanto trabalho para fazer, que não vai dar tempo. Eu peço desculpa aos irmãos da intercessão, mas vai ter que ser você mesmo do teu lado. Você vai ter que botar a mão na cabeça. Porque Deus quer usar cada um de nós. Quer que a igreja cresça. Não dependa às vezes de um, de outro. Mas que você mesmo vai fazer. Não é para você abrir uma outra igreja, não. Não inventa, não. Faz o que Deus te manda. Bota a mão na cabeça. Expulsa, repreende. Porque Deus está te usando. Ele não quer usar o Alexandre só, o diácono Rafa, o diácono, desculpa o carinho aí, Rafa, mas o diácono Alex, os pastores que estão, amados irmãos, Deus quer usar cada um de nós. É claro que Ele vai usar cada um dos nossos líderes, o ministério, mas Deus quer que você também experimente. Experimente, vire para o seu irmão e fala, experimenta essa bênção. Experimenta essa unção, fala para ele, fala para outro. Experimenta essa unção, receba essa unção. Vira para ele e fala assim, ó, recebe essa chave. Recebe a chave, irmão. Recebe a chave. Eu já pedi para você fazer uma cópia, mas quem vai te dar a chave é Jesus. Se você fizer uma cópia, é falsificação. Jesus vai te dar essa chave. Quem quiser receber essa chave nessa noite, fique de pé. A chave está aí. As portas do inferno, irmãos, não vão parar. A polícia não vai parar, os governos vão parar, o comunismo não vai parar. Irmãos, o inferno não vai parar, porque Jesus está do nosso lado, porque você recebeu a chave, porque você recebeu a revelação. E quem recebe a revelação, quando abre a boca, não é a sua voz que sai, mas é fogo que sai da sua boca. Quando você estica as suas mãos, não é apenas um símbolo, algo simbolismo, mas é algo que vem de Deus. E da sua mão vai sair poder. Deus não chamou apenas os líderes, apenas os ministros. Deus chamou a cada um de nós. Cabe a nós fazer como Pedro fez. Aceitou a revelação. Naquele momento foi humilde e disse: Senhor, Tu és o Cristo, é contigo. Seja humilde e entenda que Jesus está no controle de tudo. Glória a Deus. Diga glória a Deus nesse momento. Glorifique a Deus nesse momento. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Cante bem forte: a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Então erga sua voz e cante isso mais alto: a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Glória a Deus. Cante mais uma vez aí, vai. A perseguição não parou a
Agora tomando posse da palavra do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão. A igreja do Senhor. Declare o inferno. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar. A igreja do Senhor. Eu acho que o seu aplauso pode ser mais forte. Ao Senhor da igreja, aquele que garante que nós avançaremos. Oh, glória a Deus, aleluia. Quantos foram abençoados nessa noite? Eu fui muito abençoado. Eu posso sair daqui revigorado, crendo que não há portas do inferno capazes de parar aquilo que Deus tem para fazer na minha vida e na sua vida. Saia daqui com essa certeza, meu irmão. Entenda isso. Quando o texto fala que as portas do inferno não prevalecerão, não está falando sobre ataques do inferno. Não. Existem horas que Deus vai nos revestir para suportarmos os ataques do inferno. Mas o que a palavra de Deus está dizendo é que as portas, o sistema de defesa do inferno não será capaz de segurar o avanço da igreja do Senhor. E se você faz parte dessa igreja, dê um glória a Deus bem alto. Aleluia. Feche seus olhos. Vamos orar para nós terminarmos esse culto. Deus Santo, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por este culto. Culto que nós prestamos a Ti. Mas Tu, pelo Teu infinito amor e misericórdia, Tu se revelastes a nós, Senhor. E ó Pai, nós podemos sair daqui cheios de ousadia, cheios de intrepidez, ó Pai, para vivermos, ó Pai, as maravilhas que o Senhor tem preparado para nós. Obrigado, Senhor, pela certeza de que nada pode impedir os Teus planos na nossa vida. E ó Pai, abençoa cada um dos Teus filhos nessa noite. Ó Pai, que essa palavra possa ecoar, Senhor, ainda amanhã, e depois de amanhã, e depois ainda nos seus corações, para que eles entendam que maior, mais poderoso é aquele que nos enviou. Aleluia. Senhor, abençoa a Tua igreja. Assim nós te clamamos, no nome de Jesus. Estenda a sua mão assim para frente. Que o infinito amor de Deus, a graça salvadora, reconciliadora do seu Filho amado Jesus Cristo, e que as consolações do Espírito Santo de Deus seja comigo, contigo e com toda a igreja do Senhor. Se assim você crê e espera, assim você confirme nessa noite, dizendo amém. Aleluia. Glória a Deus. Vai em paz, meu irmão. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.